Boa noite, Boa noite. estou aqui com a Eliane, né, Eliane? Isso, meu nome é Eliane, eu trabalho na Escola Cecília Meirelles, do Estado. Eu Escola trabalho pública, pública do Estado. estadual. Isso. Vou fazer umas perguntas aqui para Eliane. Eliane, como que aconteceu, né, no seu âmbito particular, na sua vida pessoal, essa travessia do sistema presencial para o sistema remoto, né, ao online, no caso? Uhum. Bom, Como- gente, eu tive uma grande mudança na minha vida pessoal, né? Porque de repente eu tive que mudar, adaptar tudo na minha vida, né? Para estar entrando no sistema remoto. Então, assim, foi muitos desafios, né? Primeiro foi aprender a manusear várias ferramentas que foi disponível pra gente, né? Segundo foi comprar computador novo e comprar um outro celular também compatível com os links, né? Os programas que foi liberado pra gente, as ferramentas. Sim. Como os estudantes, né, seus alunos, se portam durante as aulas que você ministra? Eles abrem as câmeras, os microfones, eles participam, faz pergunta. Bom, a maioria, né, dos estudantes, eles têm grande facilidade, né, de estar mexendo com o computador hoje, né? O meio eletrônico, para eles têm grande facilidade para estar mexendo. Tecnologia, né? A tecnologia, então, assim, está muito avançada. Então, eu tenho uma criança de 5 anos sem um telefone, né? Uhum. E, então, assim, e para eles não teve dificuldade nenhuma. A dificuldade foi em mim, né? Eu que tive dificuldade de me mostrar. Entendi. Como que você avalia a postura ética dos estudantes ao serem avaliados? Provas, atividades, quando essas atividades valem uma determinada pontuação, né? E tem algum episódio assim, um resultado que você queira relatar? Bom, as avaliações, né, elas são segundo os PETs que foi disponibilizado pelo Estado, né? E os alunos eles têm uma pontuação de 100% que é distribuída durante o ano, né? Cada bimestre vale 25. Então a criança, o aluno ele tem que ter uma porcentagem de 60% para estar sendo aprovado, né? Então assim, é feito uma avaliação bimestral e é feito outras avaliações que ao longo do bimestre a gente dá para os meninos. São pequenas avaliações valendo menos ponto. Não, entendi. E houve alguma alteração no seu estado de saúde desde março de 2020, né? Que foi quando fecharam os portões da escola, começou esse lockdown. Você adquiriu ou abandonou algum hábito? Bom, eu adquiri vários hábitos, né? Maus hábitos. Comer demais, dormir durante o dia. E eu passei a ter muita dor de cabeça, muita insônia. E assim, pelo fato da gente trabalhar, né, fora do horário da gente, porque a gente estava acostumado a trabalhar, chegar lá 7 horas e 11h45 a gente ir para casa, né? Então assim, mudou tudo, né? Eu tive que me reabilitar, né, me reinventar dentro da escola, dentro de casa, como se fosse na escola, né? Entendi. A instituição na qual você trabalha, ela ofereceu algum recurso tecnológico ou formação para enfrentamento cotidiano, o enfrentamento do cotidiano na aula remota? Sim, o Estado ele sim, se propôs, né, em estar ajudando os professores, né, enviando para a gente material em relação ao, como é que fala? Os programas, né? Então, sim, eles ajudaram a gente bastante. E isso fez com que eu trabalhasse muito para aprender. Bom, houve perda salarial, diminuição de carga horária? Quantas horas do seu dia você dedica ao trabalho docente? Olha, se for pensar bem, a gente teve perda salarial sim. Por quê? A gente trabalhava 4 horas e 45 minutos. Hoje você atende pais até 9 horas da noite. Então, assim, se você for pensar bem, né, o horário que você está trabalhando a mais, você não recebe por ele. Então tem uma perda sim. Com Né? certeza. Entendi. E em relação à privacidade, câmeras, microfones abertos para o trabalho em casa, quais são os enfrentamentos? E tem algum episódio que você quer relatar assim?
É o medo mesmo, É o né? medo, né? De Gente, mostrar. mesmo tem coisa pior do que você ficar na frente de uma câmera. E outra coisa, se você erra, você tem que fazer de novo. Então, assim, pra mim foi muito difícil. Eu não gosto de foto, eu tenho pavor de foto. Eu não gosto de ser filmada. Então, assim, foi muito difícil pra mim. Eu tive que aprender a lidar com essa ferramenta, né? Uma nova ferramenta que apareceu pra gente. Mas tá aí, né? Nós temos que fazer isso mesmo. Você quer acrescentar mais alguma coisa sobre as aulas? Não? Não, Tranquilo? tá tudo tranquilo. Você autoriza o uso da sua imagem para Autorizo, pesquisa? Autorizo. E você dá aula para qual público mesmo? Eu trabalho com educação, ensino, Cara, ensino fundamental. ensino fundamental. E trabalho também com ensino especial. Os dois, Os dois. o desafio tá sendo grande, né? Bem grande, viu? Mesmo. Bem. No caso do meu especial, eu tenho um contato geral, né? Direto com a mãe, então assim, eu tenho que ir na casa levar material. Então, E assim, os pais ajudam? ajuda, tem ajudado bastante. Então tá bom, queria agradecer a Eliane, não só pela entrevista, né? Mas por esse serviço maravilhoso que tem prestado para todos nós aí. Obrigado, Eliane. Boa noite. Boa noite. Olá, meu nome é Suami, trabalho com crianças de 5 e 6 anos na rede particular de Belo Horizonte. Questão 1. Aconteceu de forma rápida. As escolas foram fechadas e 3 dias depois já havíamos estabelecido a plataforma para o trabalho online. Foi um grande desafio, pois não dominávamos a tecnologia e nem tampouco como trabalhar com crianças pequenas, 5 e 6 anos, no ensino remoto. O início foi tumultuado. Muitas reuniões, ajustes de horários, lives e materiais para enviar para as famílias. Depois dos primeiros 15 dias, fui me adaptando e organizando uma rotina no trabalho online. Questão 2. O trabalho com crianças de 5 e 6 anos inseridas no processo de alfabetização. Elas ficam comigo das 8h30 às 11 da manhã. Estão, na maioria, acompanhados por um adulto, pai, mãe, avó, tio ou a secretário. O comportamento é muito bom, com uma certa dispersão, porque eles geralmente fazem aula dentro do quarto, perto dos brinquedos. Porém, essa dispersão já é comum no presencial. As crianças vão para a aula com o material que envio previamente e fazemos juntos as tarefas. Eu envio o material durante a semana, de 15 em 15 dias, os pais já recebem esse material e eu mando um cronograma para as famílias, avisando qual matriz, qual folha, se a gente vai precisar de tinta, se a gente vai precisar de sucata. Eu mando tudo discriminado para eles com a data por dia. Então, quando as crianças elas vêm para a aula online, elas vêm com todo o material preparado. Eles não fazem as atividades com os pais, além do para casa. Toda atividade é feita junto comigo no momento da aula online. Questão 3. As crianças pequenas são avaliadas constantemente. No entanto, as famílias costumam ajudá-las durante as tarefas, dando respostas, recortando, colando, o que gera uma certa dificuldade para avaliar. Acaba gerando uma certa insegurança, porque você não tem 100% de certeza como que o seu aluno faria se ele estivesse sozinho. Mas a gente vai observando todo dia e vai registrando o retorno dessas atividades. Questão número 4. Bom, eu era mais ativa e hoje, por causa da pandemia e por querer não ficar saindo muito, acabo ficando mais sedentária. Apesar do trabalho online ser um desafio, foi o que me fez manter a sanidade nesse período tão difícil. O distanciamento ficou mais leve, porque eu me encontrava virtualmente com os colegas da escola, com os coordenadores e os alunos eu encontrava todos os dias. Então, acabou que trabalhar de forma remota foi bem interessante para ocupar o tempo, você fica pensando no seu planejamento, nas suas estratégias de trabalho, porque grande parte do que você usava no presencial
tem que ser adaptado para o online. Número 5. Sim, a escola ofereceu um treinamento e um suporte para tirar as dúvidas do que ia acontecendo durante as aulas online. Às vezes o microfone não funcionava, a câmera não funcionava, a gente queria passar um vídeo, não conseguia passar. Então a gente tinha um funcionário que ou passava o vídeo para a gente ou ajudava a gente a resolver o problema. Mas cada professor tinha o seu próprio material. Eu usava o meu computador, o meu celular. A escola não forneceu esse material, ela forneceu o treinamento. Questão 6 eu trabalhava 2 turnos e passei a trabalhar apenas um. Mas a questão salarial relacionada à escola ter, eu passei a trabalhar menos horas, porque as crianças pequenas elas não podem ficar usando a tela durante 4 horas e meia. Então, a gente ficava 1 hora e meia, 2 horas com as crianças, mas eu não tive uma redução salarial. O turno da manhã que permanece funcionando, não houve nenhuma redução salarial. A gente continuou com uma redução de carga horária, mas não de salário. 7ª. O que aconteceu é que em casa a gente precisa preparar o espaço para esse trabalho online, né? A gente precisa organizar um espaço que não seja muito barulhento, a gente precisa combinar com os familiares e isso a gente realmente muda a rotina da casa para que as pessoas naquele momento que você vai estar trabalhando, que você vai estar dando uma aula, que elas não façam barulho, às vezes, né? Não lavem uma roupa, não façam almoço naquele horário. Então, assim, há uma mudança na rotina familiar de uma maneira geral, mas é muito tranquilo, assim, a gente vai se adaptando. Boa tarde, vou responder o questionário aqui. Meu nome é Thaís Cristina Miranda Paiva, não fui vacinada contra o Covid. Eu tenho 29 anos, sou autônoma. Ultimamente a gente mexe com artesanato. Não preciso me deslocar de casa, a gente trabalha em casa mesmo. Temos o nosso serviço de motoboy e o meu marido que às vezes sai para fazer as entregas. Ele vai de carro, meu marido, né? E quando é de motoboy, é motoboy. Nosso maior desafio em casa é a economia, né? Que ultimamente eu acho que tá afetando todas as famílias. Mas o que mais me desafia como mãe é ter as crianças dentro de casa sem ter nenhuma atividade, sem ter atenção, o carinho e o aprendizado que a escola proporciona para eles. Então, nós conseguimos conquistar o nosso carro novo com a pandemia. Alavancamos o nosso Instagram de vendas com muita força. Graças a Deus, Deus tem abençoado a gente muito. A minha opinião sobre a reabertura sobre as escolas é não, porque eu acho que todos nós não estamos imunes, né, para estar se expondo dessa tal forma, dessa tal maneira e muito precoce. Eu acho que enquanto os profissionais da saúde não se vacinar, da saúde não, da educação, não se vacinar, não vai ser, por mim, eu não aceitaria, sabe? Não. Eu não concordo com essa volta. E até mesmo porque as nossas crianças e adolescentes, eles estarão totalmente sem imunidade, né? Então, qualquer gripinha vai gerar muito desconforto na família, nas famílias. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com a Carla. Pode se apresentar, por favor, Carla? Boa tarde, gente, tudo bem? Seu nome, idade, profissão? Sim, meu nome é Carla Costa Salomão, eu tenho 48 anos e sou administradora de empresa. Você já foi vacinada? Sim, porque eu trabalho na área de saúde, então tivemos essa oportunidade aí da primeira dose e pelas previsões, depois de amanhã vamos vacinar a segunda dose.
No seu trabalho, como que funciona o deslocamento? É ônibus, moto, carro? A maioria dos nossos colaboradores, eles trabalham através do transporte público, né? E menor parte é de carro particular. Sim. Mas uma boa parte está no transporte público. Entendi. Você já teve Covid e conhece alguém que já teve? Sim, eu já fui contaminada em setembro de 2020 e realmente passei por um período bastante delicado. Conheço também pessoas que já tiveram, mas eu mesma já fui contaminada pela Covid. E você conhece alguém que já chegou a ter óbito? Próximo, da família não, graças a Deus, mas já tive informações de alguns amigos de amigos que foram a óbitos. Foi a óbito. Entendi. Qual foi a sua reação quando anunciaram o Fique em Casa, lá no começo? Lá no início da pandemia? Isso. Eu achei importante, interessante e necessário, até que se fizesse toda a pesquisa, até que se chegasse a conclusões definitivas, né? Mas eu achei muito importante, sim, o Fique em Casa para poder primeiro se estudar a doença, analisar friamente sobre o assunto, para depois prosseguir e tomar as outras medidas necessárias. Entendi. Pergunta 5. Quais são os maiores desafios econômico, emocional, religioso, espiritual, familiar do dia 15 de março de 2020 até o dia de hoje? Você me pergunta qual deles ou se todos eles? Eu acho assim que o mais... Acho que de forma geral, assim, os desafios financeiros, se teve, emocional... Eu acho que sim, eu acho que um pouco de cada um é importante, especialmente a questão financeira. Eu acho que pra gente foi difícil, mas percebeu-se que para muitas famílias piorou consideravelmente. Relação familiar, esse convívio interno, muito tempo diariamente juntos, eu acho que agravou, tanto é que as pesquisas apontam aí agressões físicas, morais, por causa desse convívio muito permanente em casa. Mas no geral eu acho que todas as áreas, elas com essa questão da pandemia, com ficar em casa, mudou totalmente a rotina. Foram afetadas, né? Todas elas, no meu ponto de vista, foram afetadas um pouco. Algumas mais, outras menos, mas todas foram afetadas de alguma forma, especialmente a linha da economia. Vamos lá. Houve ganhos com o distanciamento? Se sim, poderia falar sobre eles? Eu acho que o único ganho potencial, no meu ponto de vista, foi, em algumas situações, a aproximação da família, apesar que em alguns casos houve e foi constatado maiores agressões, mas eu acho que um ganho é que você aprendeu, de uma forma ou de outra, a respeitar um pouco mais o outro, pelo fato da convivência ter sido, vamos dizer, obrigatória. Então eu acho que valeu nesse aspecto. Entendi. Qual a sua opinião sobre a reabertura das escolas sem a vacinação ter alcançado professores, familiares, alunos, motoristas de vans, funcionários das escolas, administrativo e limpeza? É tão complexo e é difícil falar, porque eu verdadeiramente apoio o retorno, independente destas pessoas em potencial ainda não terem conseguido, né, a vacinação em massa. Na realidade não são só essas pessoas, eu acho que é um conjunto muito importante, que muitas pessoas, no meu ponto de vista, todos os brasileiros já deveriam ter sido vacinados. Porém, muito delicada a situação da mente de algumas crianças, a faixa etária, você ficar dentro de casa, a aula online, ela não é fácil. Eu participo de algumas reuniões na empresa e para mim é muito pesado, 40, 50, uma hora de reunião. Imagina o meu filho, por exemplo, hoje vai fazer 13 anos no próximo
27 de junho, e ele começa a assistir as aulas online às 7 horas da manhã e só vai terminar às 11h20, 11h30. Então Depois eu ainda acho tem muito exercício. pesado, tem exercícios, tem muitas coisas acontecendo. Então, e outra coisa, se houver uma organização por parte das escolas a título de distanciamento, toda a higiene que aí está sendo solicitada, monitoramento, tudo isso, eu acho que vale a pena. Eu acho que até mesmo para o desenvolvimento escolar. Eu acho importante o retorno. Entendi. Gostaria de acrescentar mais alguma informação ou até mesmo dar um recado para os que vão assistir essa entrevista depois? Eu acho que... Alguma ponderação? Eu penso que foi péssimo, está sendo péssimo tudo isso que a gente está passando, mas eu acho que todas as pessoas elas tinham que se valer de momentos que a gente está vivendo para poder tirar proveito de alguma coisa, que seja positivo ou negativo, principalmente a parte da solidariedade, do dar as mãos, de tudo isso. Eu acho que tem que tirar alguma coisa de boa, alguma coisa boa disso tudo. É isso. E se cuidar. Cuidem. Muito obrigado, viu, Carla? Eu quem agradeço. Obrigada por essa oportunidade. Levi, o que você achou da pandemia depois que você ficou sem ir pra escola? Não sei. Eu não sei se eu fiquei entediado, Cansado, cansado, nervoso, ou não fiquei. com saudade dos coleguinhas, da Só professora, um pouquinho né? de saudade. As atividades em casa é cansativo, tinha que ser na escola, não é? A mamãe que tá se virando para arrumar atividade para você, olha aqui, não é? E conta mais pra gente, se a escola voltar amanhã, você vai na escola? Não, por quê? Eu vacina. Tem que ter vacina para todo mundo para voltar às escolas, né? Para as professoras, para as merendeiras, para as faxineiras, não é? O pessoal da van, do escolar, não é? É isso aí. E você tá cansada da pandemia? Não, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Então tá bom. Como é que fala seu nome e quantos anos você tem? 6 Levi. Isso. Parabéns, obrigada. Pessoal, estamos aqui com o Lucas. Lucas, se apresente, por favor. Oi pessoal, eu sou o Lucas, tenho 12 anos. Lucas, como que era a sua rotina escolar antes do afastamento social e como que tem sido a relação com as aulas, as tarefas agora? Antes da pandemia, eu estudava normal, eu ia pra escola, ficava com meus amigos. Quando eu chegava em casa, eu almoçava, descansava um pouco e estudava. E agora, na pandemia, eu fico direto em casa, eu estudo de manhã, eu almoço e descanso, aí eu vou estudar. Aí de noite eu faço os treinos de casa. Entendi. Como é para você ficar afastado dos amigos, das pessoas que você gosta, da rotina escolar e das atividades que você fazia normalmente? É um pouco triste, né? Porque você fazia alguma coisa que você gostava, agora você não pode fazer mais por causa da pandemia. Mas saudade da escola eu tenho muita. Os amigos, tem saudade? Entendi. Em relação aos professores, o pessoal da escola, como tem sido a interação durante as aulas? As interações durante as aulas estão sendo boas, os professores são legais e tal, eles fazem várias brincadeiras, tem dia que não, tem dia que sim. Entendi. Aí você me falou que você mudou de escola, né? Eu mudei de escola. Ele mudou de escola esse ano, conta pra gente como foi, você estudava isso? Eu estudava em outra escola, aí eu mudei para uma perto aqui de casa. Aí a escola é legal, mas os alunos são um pouquinho chatos. Né? Mas a escola é boa. As duas eram particulares, né? Sim. Bacana, Lucas. E o interesse pelas aulas, o ânimo,
Tem desanimado, animado? Como é que tem sido? Tem dia que é mais animado, tem dia que é menos desanimado, porque tem dia que eu tô mais cansado. Sim. E em relação à participação, você gosta de ligar o microfone, a câmera? Como que é? O microfone eu ligo, mas a câmera tem dia que sim, tem dia que não. Bacana. Lucas, qual os sentimentos que você tem experimentado durante essa pandemia, né? E pode citar algumas situações e sentimentos que aparecem no momento em que as situações se apresentam? O sentimento que você tem com esse afastamento social? Nada disso eu queria estar acontecendo, né? Porque agora eu fico mais em casa e tal. Mas as situações, como que eu posso falar? Tipo, quando você fica de frente pro computador, você não vê ninguém. Você fica só olhando pro computador e vendo as câmeras. Então é meio cansativo. Entendi. E, Lucas, para você, o que é ética? Ética pra mim é como você deve se comportar bem nas aulas, não é no presencial também, no online também, e com as pessoas. Bacana, bacana. E em relação a essa resposta, você lembra de algum comportamento que você não teve essa ética, ou que você já teve? Conta pra gente. Eu já tive, porque você precisa, pra falar, pra ligar a câmera, eu ligava e tal. Entendi. E com os alunos, você é um aluno que ajuda, um aluno que gosta de ficar mais... Eu fico mais na minha, porque eu sou novato, então não tenho muito contato com as... Lucas, já ocorreu alguma vez o professor solicitar alguma atividade, algum exercício e não ser acatado? Você não fazer? Teve, não de fazer sim, mas se o professor pedia para não consultar, eu não consultava, mas tinha uma dúvida que eu tinha que consultar, entendeu? Mas de escrever, eu escrevi. Entendi. E como que tem sido as provas? Você tem ido bem, tem ido médio? As provas agora eu já tive prova, não foi uma prova, eu tinha que consultar, entendeu? Mas de escrever, eu escrevi. Entendi. E... Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 16 anos, eu estudo no colégio, que é uma escola particular, e eu tô no 2º ano do ensino médio. Então, o meu cotidiano escolar do afastamento social era muito bom, porque eu já tinha uma rotina mais fixa, que eu sempre tinha que fazer, eu tinha mais disposição para fazer tudo, para acordar, para fazer atividade, para estudar. E agora, não indo para a escola muda um pouco, né? Porque eu ainda tenho uma rotina mais fixa, mas mesmo assim, às vezes eu não cumpro tudo por eu estar na minha própria casa, ter outras coisas para eu fazer dentro de casa, acaba fugindo um pouco e eu tenho mais preguiça de levantar, já que eu não tenho uma obrigação de pegar e escolar, tipo, todo dia no mesmo horário, que eu não tenho essa obrigação, eu acordo a hora que eu quero, levanto a hora que eu quero, isso é meio ruim, né, pra continuar estudando direito. Para mim tá sendo muito ruim ficar longe dos meus amigos, de ver eles todo dia de manhã, ficar a manhã inteira com eles, e a gente sente muita falta, né, de outras atividades que a gente realizava antes da pandemia começar. A relação com os professores e a escola e tudo mais tem sido bem ruim, porque eu mesmo não sou de abrir o microfone para falar nem nada. Na minha turma mesmo, só 4 pessoas que abrem câmera e, tipo, interagem mesmo em todas as aulas. E querendo ou não, há assim um pouco de desinteresse, porque acaba que nem todas as aulas dá para prestar atenção, nem todas as aulas têm aquele envolvimento todo. Então, para mim, às vezes rola um desinteresse mesmo de não querer prestar atenção ou de tentar, mas não conseguir. E eu uso o meu notebook para assistir às aulas, que eu uso o Classroom, que é a que a minha escola prefere usar, essa plataforma. E é isso, eu geralmente poucas vezes falo no microfone, até quando pede presença eu escrevo.
muitos sentimentos, porque acaba que a gente se sente às vezes muito sozinho por não estar encontrando com os amigos e tudo mais, ficar vendo ele só pela tela do celular ou algo do tipo. E acaba criando um pouco de ansiedade na gente também, né? Alguns podem causar depressão, essas coisas. Então, vários sentimentos e a maioria deles ruim mesmo, porque é muita pressão psicológica de tudo. É muito ruim. Sim, igual a gente tá tendo as aulas online, então, obviamente, as provas também são online e tem como a gente colar, porque os professores não estão tendo controle e dá pra gente colar. E eu não colo nas provas. Então, e igual eu falei, eu geralmente não consulto, só se eu tiver alguma dúvida mesmo que eu não sei, que aí eu vou lá e consulto. Estamos aqui com o professor e vice-diretor Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marlon, tudo bem? Como o Marlon disse, meu nome é Lucas Teodoro, sou vice-diretor da manhã, né, da Escola Estadual Álvaro Laureano Pimentel. Ele me pediu para participar aqui do trabalho dele, né, respondendo algumas perguntas sobre a questão do trabalho remoto, tá? E qual público você costuma ministrar aula? Ensino médio, fundamental? Olha, aqui na nossa escola nós temos todos os públicos, né? A gente tem desde o ensino de infantil, né? Aquele que seria a primeira série. Nós temos o ensino fundamental, né? 2, que é chamado Fundamental 2, que vai do 6º ano até o 9º. E a gente também tem o ensino médio e o EJA, né? À noite. Então a gente tem praticamente quase todas as modalidades aqui na escola. E você ministra aula para qual delas? Atualmente eu ministro aula para o Fundamental 2, mas como eu sou vice-diretor, eu tenho contato com todos os alunos praticamente da escola, né? Mesmo eu sendo vice-diretor da manhã, acaba que a gente ajuda à noite, ajuda à tarde, a gente tem que organizar a escola, então agora ministrar aula mesmo é o Fundamental 2. Bacana, Lucas. Então vamos às perguntas aí. Como aconteceu, né, na sua vida pessoal, essa travessia do sistema presencial para o sistema remoto? E no âmbito institucional também, como que isso afetou? Olha, a travessia do presencial para o remoto, a priori, não foi fácil. Ano passado foi uma coisa um pouco mais bagunçada, a gente teve um aporte do Estado muito fraco, né? O Estado criou algumas ferramentas, mas elas eram incipientes, né? Nós tínhamos o antigo Conexão Escola do ano passado, que era basicamente um chat. Agora, esse ano houve uma melhora, né? O novo Conexão Escola 2.0, a gente já consegue ministrar aulas online, a gente já consegue postar atividades online, a gente consegue usar, por exemplo, o Google Forms, né? Mas, inicialmente, ano passado, foi um pouco caótico, né? Não foi uma situação fácil, não. O aparato tecnológico que a gente usa é o nosso mesmo, né? Infelizmente, o Estado não nos deu essa possibilidade. A própria internet, a gente está usando a nossa em casa, né? O Conexão tem uma internet paga, né, do 4G, mas a gente sabe que a rede 4G ela é incipiente, ela não funciona da mesma forma em todos os lugares. Estável, né? O velho problema da infraestrutura brasileira, né? Principalmente na periferia, nos lugares mais periféricos das cidades, o 4G não é lá essa maravilha, mas assim, a gente usa a nossa internet, né, em casa, mas assim, as dificuldades ano passado foram enormes. Esse ano houve uma melhora, mas alguns desafios ainda continuam, principalmente o desafio de acesso tanto de professor quanto de aluno, né, porque não é uma coisa que a gente recebeu um super aporte do Estado para isso, né. Entendi, Lucas. E como os estudantes se portam durante as aulas ministradas por você? Eles abrem as câmeras, os microfones, participam, fazem alguma pergunta? Ano passado, a gente não teve aula, não teve praticamente contato nenhum. A partir desse ano, né, com Conexão Escola 2.0, esse programa melhorado, a gente começou a dar aula mesmo para os alunos. Online, a experiência tem sido positiva. Os meninos têm participado, eu dou aula para o Fundamental 2, então eu estou dando aula para o 7º, para o 8º e para o 9º. Eu tinha uma expectativa muito baixa e, graças a Deus, essa expectativa foi superada, né? Assim, aqueles que têm acesso, né, que é uma minoria, por causa do processo de desigualdade do país, né, que é intenso, mas aqueles que têm acesso têm participado, têm mostrado interesse. É óbvio que eles não ligam a câmera, né? A maioria são adolescentes.
Então eles têm essa dificuldade de mostrar o rosto e tal, de mostrar a casa deles. Mas, assim, uma coisa super positiva que eu achei que na minha última aula do 8º ano e do 7º ano, no 7º o menino resolveu ligar a câmera e ficou com ela ligada. Achei positivo, achei super interessante, porque a gente como professor, a gente se expõe, né, e ficar dando aula, a gente não sabe muito bem o que os meninos realmente estão ali, né. Eu achei legal, e depois no 8º ano, uma menina também e um outro menino deixaram a câmera ligada. É uma coisa nova para eles e para a gente também, mas assim, está começando, né, as possibilidades dessas ferramentas, né. Entendi, bacana. E como você avalia a postura ética desses estudantes nas provas, ao serem avaliados, com alguma atividade que vale uma certa pontuação? E tem algum episódio que você quer relatar? Curioso, assim? Olha, com relação à postura ética dos alunos, é uma coisa que vai variar muito, né? Mesmo no presencial, sempre teve a cópia, a cola, né? Mas eu acho que a gente tem que relativizar essas coisas e tentar ver da forma mais positiva possível, né? A questão do trabalho coletivo. Assim, eu já dei prova para o menino que era para ele dar uma resposta simples, né? De 2 palavras no fórum, o menino pegou um texto gigante e copiou. Da internet, né? Eu mandei um recado para ele: olha, você podia ter respondido essa questão. A resposta da questão era período paleolítico. O menino copiou um trecho inteiro da internet, gigante. Mas assim, no geral, aqueles que têm feito atividade, têm feito de forma bacana, têm tentado responder. Igual eu falei, o acesso é muito difícil, né? Ele tem sido uma barreira, e nessa questão das atividades, o acesso continua sendo uma coisa prioritária aí. Mas assim, com a postura ética dos alunos, a resposta tem sido positiva. Mas ainda tem a tal da cópia, né, da cola, de querer copiar. Mas tudo bem, isso acontece, faz parte, a gente também tem que lidar com isso em todos os momentos, seja no presencial, seja no remoto. E houve alguma alteração no seu estado de saúde desde março de 2020, né? Que foi quando os portões das escolas foram fechados e vocês passaram a ministrar aulas via remoto? Claro que sim, né? Eu peguei Covid, fiquei muito doente em dezembro. Não é uma doença, não é uma gripezinha, é uma coisa séria. Passei muito mal, mas assim, isso foi, talvez, fora essa questão física, né, da Covid, é a questão psicológica, né? A gente tem um aumento da ansiedade, a gente fica muito preso em casa, isso é latente para todos nós, para a sociedade no geral. No meu caso, assim, um aumento da ansiedade grande. Às vezes a gente não aguenta ficar em casa preso, né, o tempo todo. Eu, por exemplo, quando peguei Covid, foi uns dias antes do Natal, eu já não ia passar o Natal com a minha família, de forma alguma, mas porque eu estava vindo aqui na escola, né, trabalhar em dezembro, porque como vice-diretor tem que estar aqui fisicamente, né, e atender aluno, atender público. Acabou que eu fiquei doente, e o fato de não poder ter Natal, Ano Novo, como a gente tinha antes, é uma coisa que deixa a saúde mental da gente abalada, acho que da sociedade no geral, né? Todo brasileiro tem passado por isso, né? Você adquiriu ou abandonou algum hábito durante esse processo, esse tempo? O hábito que eu adquiri foi tomar café além da conta, né? Fora esse hábito horrível, né? Mas, assim, abandonar hábitos, assim, abandonei, deixei de fazer atividade física, né? Porque a gente estava indo na academia, engordei por causa disso. Parei de caminhar na rua, né? Eu ia a pé no comércio do bairro, não vou mais. Infelizmente, essas pequenas coisas mesmo do cotidiano que a gente fazia, que agora não são mais coisas normais, né? A instituição na qual você trabalha, ela ofereceu algum recurso tecnológico ou formação para esse enfrentamento do cotidiano remoto? Graças a Deus, né, aqui na escola a gente tem uma parceria muito forte, né? A gente, no geral, né, as escolas, elas tentam superar as deficiências que são deixadas pelo Estado. E a gente conseguiu juntar os talentos aqui da escola em tecnologia, a gente conseguiu dar várias formações.
Tem um professor bem bacana aqui, o Fernando, que é professor de matemática, ele ajudou bastante nas formações tecnológicas, principalmente para aqueles que tinham mais dificuldade. Ele é um cara bem bacana, está sempre pronto a ajudar. E não só isso, né? Todo mundo aqui foi se ajudando e a gente foi aprendendo junto, sabe? Não é uma coisa assim tão técnica. É lógico que houve os momentos de formação que nós da escola proporcionamos. Com relação ao aparato tecnológico, a escola tem muito pouco a oferecer pela questão de infraestrutura que ela já tinha antes, né? Que é reduzida. Mas assim, no que a escola puder ajudar, ela tenta, né? A gente teve que emprestar os 2 notebooks para funcionários da escola, para poder fazer o trabalho remoto em casa. Mas infelizmente a gente não pode ajudar todo mundo, que é uma pena, né? E houve alguma perda salarial, diminuição de carga horária? Não. Não? No meu caso, não. Isso não aconteceu, né? Isso aí, de forma geral, não aconteceu. E quantas horas do seu dia você dedica ao trabalho docente? Olha, como vice-diretor, né, como professor, o pessoal está achando que a gente está à toa em casa, né? Tem esse discurso aí na sociedade brasileira, tem um pessoalzinho aí que fica desfilando de carro importado, pedindo a volta das aulas, aí fala que o professor é preguiçoso. Mas eu, por exemplo, tenho um ritmo de trabalho meu aqui, que aqui eu tenho que permanecer aqui de 4 a 6 horas aqui. Além desse tempo, eu tenho que ficar mais 4 horas, pelo menos, em casa, todos os dias, para fazer atividade, entrar no Conexão, preparar minhas aulas, né? A gente está dando aula em plantões em que a gente junta todos os alunos da mesma turma. Tipo, eu tenho 2 sétimos, então eu já dou aula já para os 2 sétimos de uma vez. Mas mesmo assim, eu tenho que preparar. Não dá para você ficar 50 minutos no computador sem passar um vídeo, sabe? Então, acaba que o ritmo de trabalho, no meu caso, por ser vice-diretor e ter que estar aqui, ele é um pouco maior, mas nenhum professor deixou de trabalhar as horas dele em casa, sabe? Como o pessoal tem difamado a gente. Às vezes até aumentou, né? Aumenta, a gente tem uma carga de correção de atividade gigante, o PET do estado é enorme. A gente tem que atender aluno em e-mail, o menino manda mensagem meia-noite. Teve mãe me ligando, eu como vice-diretor, mãe me ligando, perguntando de recuperação domingo, 10 horas da noite, eu estava na cama, deitado, a mulher me ligando, coitada, que minha filha não fez recuperação, eu lá fui informar, sabe, não, segunda-feira, pode ir na escola, a gente vai estar lá pronto para te atender, a gente não vai prejudicar, é óbvio, mas assim, não tem hora nem tempo, a gente tem que atender a comunidade, né? Sim. Quando dá, às vezes. E em relação à privacidade, câmera e microfone aberto, para os trabalhos em casa, quais são os enfrentamentos? E tem algum episódio que você queira relatar? A gente tem que achar um cantinho da casa, né, para poder trabalhar, né? Porque senão, menino, igual eu tenho uma filha, vai querer passar atrás da câmera, acaba que a gente tem que achar um cantinho, né, um espaço. Assim, não tive muito problema relacionado à questão da privacidade. É óbvio que a gente perde um pouco, né? Porque a gente está usando a casa da gente para o trabalho. E as pessoas têm que se adaptar àquele horário, àquela situação. Assim, às vezes eu estou lá dando aula, minha menina está passando agachada, né? Atrás de mim para pegar alguma coisa. Porque tem tipo um quarto lá em casa que a gente transformou em escritório nessa pandemia. Mas assim, os livros dela estão guardados lá, às vezes ela esqueceu de pegar alguma coisa, ela está passando lá enquanto eu estou dando aula, atrás de mim, de gatinho para não aparecer na câmera. É lógico que altera, né? Altera a dinâmica da casa, altera a nossa privacidade, a gente está usando a casa da gente para o nosso trabalho, então alterações existem, né? Entendi. Lucas, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar na entrevista? Assim, o que eu gostaria de acrescentar é que a nossa grande dificuldade, né, enquanto sociedade, e que a gente tem que discutir propostas aí como homeschooling, né, ensino em casa. Tinha uma proposta há um ano atrás, né, há 2 anos atrás, de transformar parte do ensino em ensino remoto, esse ensino fundamental, médio. E as pessoas às vezes deixam de discutir o básico, que é a ideia de igualdade, né? As pessoas não há igualdade de acesso, sabe? Não há igualdade econômica, as pessoas não têm um mínimo.
Tipo, uma coisa é você ser da classe média, um menino branco, nascido numa família bacana, que você tem acesso à internet, você tem uma casa bacana para dormir, para descansar. Outra coisa, você está na vila, sabe? Menino negro, excluído, com várias dificuldades, em que você não tem nem o 4G, sabe? Nem o 4G, que seria o básico para ter lá, você não tem. A antena não te possibilita nem o acesso do 4G. O que dirá de uma internet em banda larga para você ter acesso à aula, sabe? Uma das coisas que eu percebi, assim, claramente, é que a maior parte dos alunos que tem participado das minhas aulas são os alunos brancos, né? Os alunos negros, que são a maior parte dos alunos dessa escola, eles desapareceram. Lógico que de uma turma de 30 alunos, o máximo que eu consegui dar aula foi 12 meninos. Mas você vê assim que aquele aluno da periferia, aquele aluno da vila, ele sumiu, ele não aparece, nem no Conexão Escola 2.0, ele não aparece para a gente dar aula para ele, sabe? A grande questão para mim... Foi excluído praticamente. Ele foi excluído, mais uma vez, de novo, né? E está sempre sendo excluído e novamente foi, né? Essa para mim talvez seja o comentário final que eu quero deixar, que é a gente começar a discutir igualdade, né? Igualdade em várias situações, né? Principalmente igualdade de acesso ao ensino, né? Entendi. Queria agradecer. Você autoriza o uso da sua imagem para pesquisa? Pode, tá só. Então, queria te agradecer, não só pela entrevista, né? Mas por esse trabalho que você vem prestando para todos nós. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marlon. Até mais. Até mais.